pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui o nosso PET de inglês, volume 2, na semana 2, ok? Então, vamos lá, primeiro ano. A semana 2 ela vai ser um pouco mais tecnológica, então se preparem. Atividade 1. Leia o texto com atenção e responda. Connecting and installing. Connect your PS4 system to your TV. Make all connections before plugging the AC power cord into an electrical outlet. A. AC in connector, PS4 system. Connector shape varies depending on your PS system. B. HDMI out port, PS4 system. C. HDMI input port, TV. D. HDMI cable. E. AC power cord connector shape varies depending on your PS4 system. F. To an electrical outlet. When you're going to use your PS4 system in the vertical position, attach the vertical stand, sold separately. Então aqui, gente, nós temos um sistema ensinando a conectar o PlayStation 4, o PlayStation 4 à televisão, tá? O título é Conectando e Instalando. Então eu vou ler a tradução dele aqui para vocês. Conecte seu PlayStation, eu vou falar o PS, tá? Que aí fica mais fácil. Conecte seu PS na sua TV. Faça todas as conexões antes de ligar o cabo de energia na tomada. Letra A. Cabo de energia do PS4. O formato do conector varia dependendo do sistema do PS4. Letra B. Porta de saída do HDMI. PS4. Letra C. Entrada do HDMI na TV. Letra D. Cabo de HDMI. Letra E. O formato do conector do cabo de energia varia dependendo do sistema do PS4. Letra F. Ligar em uma tomada. Quando você for usar seu PlayStation na posição vertical, acople um suporte vertical, vendido separadamente. Número 1. Observe a fonte e responda. Que tipo de texto é esse? Tá, a fonte está aqui, ó. É um site. Olha o nome aqui, ó. manuals.playstation.net. Então, gente, que tipo de texto é esse, né? Que tipo de texto que nós estamos vendo aqui, ensinando a usar, ensinando a conectar um determinado aparelho. Como é que é o nome desse texto? Já dei a dica falando, né, para que ele serve, qual é a função dele. E aqui temos uma palavra super parecida com o português que vai nos dar a resposta. É bem fácil essa questão, tá? Podem ficar tranquilos. 2. Pelas características que o texto apresenta, pode-se dizer que ele é injuntivo, narrativo, descritivo. Justifique sua escolha. Injuntivo é um texto que te dá ordem, instrução. Ele é um texto que te ajuda te ensina, na verdade, a fazer uma determinada coisa, como, por exemplo, uma receita. Letra B, narrativo. É um gênero de contar histórias. Quando você vai ler, por exemplo, uma fábula, um conto, ou quando você ouve alguém contar uma história, contar um relato dela, isso é narrativo. Letra C, descritivo. Descrever. O que é descrever? É falar sobre alguma coisa com detalhes. Quando você descreve, geralmente usa muitos adjetivos. Bonito, engraçado, grande, belo, interessante. Então, você vai descrever, falar sobre alguma coisa com mais detalhes. Então, gente, olhando esse texto aqui, talvez sem a tradução vocês até consigam fazer, mas pelo que eu já falei, né, pelo que eu já traduzi, vocês vão conseguir responder tranquilamente. Qual é o tipo de texto? Qual desses três? Né? Ele ensina a fazer alguma coisa, ele conta uma história ou ele descreve com detalhes. Então, vocês vão escolher, marcar e justificar a resposta. Então, por que você acha que é desse tipo aí? O que te indicou? Que dicas
que foram importantes para você perceber que é desse tipo de texto. Número 3. Quais são os principais objetivos desse tipo de texto? Então, quais são os principais objetivos de cada um? Vou falar e aí, quando vocês forem escolher, vocês vão saber. O principal objetivo do texto injuntivo é instruir, ensinar, ajudar a entender alguma coisa, ok? É ajudar a utilizar uma determinada coisa ou a fazer alguma coisa. O gênero narrativo, o tipo de texto narrativo, aliás, o objetivo dele é contar algo, relatar algo que aconteceu para alguém, ok? O objetivo do texto descritivo é você descrever em detalhes algo ou um lugar ou uma pessoa, de forma a fazer com que a pessoa que está ouvindo ou que está lendo consiga visualizar aquilo que você descreve. Bom, número 4. Para os fins a que este texto se propõe, as informações não verbais, imagens, ajudam a compreender as informações verbais, justifique sua resposta. Pessoal, linguagem não verbal são fotos, é tudo que não são palavras. E linguagem verbal é o contrário, são as palavras. Então, a partir do que o texto mostra, o texto com as palavras, né, no caso o que eu traduzi, e a foto que está aqui do lado direito, esta imagem que está aqui ilustrando, vocês acham que esse desenho que foi mostrado, essa ilustração, ajuda a compreender melhor o texto quando você lê? No caso deste texto aqui, te ajudou a compreender melhor? Aí você vai justificar sua resposta, sim ou não e por quê? Por que você acha isso? Te ajudou ou não e por quê? 5. Muitos textos permitem ao leitor ter diferentes interpretações ao lê-los. O texto lido também dá ao leitor essa liberdade, por quê? Então analisem aí. Esse texto, ele te dá assim uma abertura para que você possa interpretar de outro jeito, entender de outro jeito. E aí, o que vocês acham? Dá para entender de uma outra forma ou só dá para entender esse texto de uma única forma? Vocês conseguem ver além? E aí? Número 6. Quem é o autor desse texto e quem são seus prováveis leitores? Então, quem é que escreveu esse texto? Vocês vão procurar lá. E quem são seus prováveis leitores? Ou seja, quem é que poderia ler esse texto? Quem está interessado em ler esse texto? Para quem é direcionado? Quem é o público que se interessa? Número 7. Considerando a oração. Connect your PS4 system to your TV. Em qual tempo verbal está conjugado o verbo to connect? Então, to connect significa conectar. Quando você coloca nessa frase, fica conecte seu PlayStation à sua televisão. Aqui no caso, o system é o sistema do PlayStation, ou seja, o videogame no geral, né? E aí, gente? Vamos lá de novo. Conecte seu PlayStation à sua televisão. Em qual tempo está conjugado? Nós temos presente simples, passado simples e imperativo. Presente simples, ele trata de ações que acontecem no dia a dia, acontecem todo dia. Eu acordo, eu levanto, eu estudo, eu trabalho, eu durmo. Então, são coisas que você faz dia após dia, sua rotina. Passado simples é o que já aconteceu. Eu fui, eu caminhei, eu fiz exercício, eu trabalhei, eu dormi. É uma coisa que já passou. E o imperativo vem de imperador, que é quem dava as ordens, né, aos súditos. Ou seja, imperativo é ordem, comando. Quando você instrui uma pessoa, você fala, olha, faz isso aqui. Olha, não abre esse livro agora. Olha, faz essa prova de caneta. Então, eu estou te instruindo. Quando a gente fala ordem, fica parecendo que um está mandando no outro, mas não é assim. É ordem no sentido de estabelecer uma organização das coisas, ditar uma determinada regra, ou mesmo lei, né? Olha, você não pode fazer isso, não faz isso. Então, imperativo é isso. Então, qual dos três tem mais a ver com essa frase? Conecte seu
PlayStation à televisão. Conecte seu PlayStation à televisão. E vocês vão justificar a escolha. Pelo que eu acabei de falar, né? São esses critérios. Presente simples é uma coisa do dia a dia, uma coisa que se faz, né, com frequência, a sua rotina. Passado simples é algo que já aconteceu, um fato que já foi finalizado. E imperativo trata de ações em que se dão ordens, instruções, comandos. 8. Copie do texto outras orações cujos verbos estão conjugados nesse mesmo tempo verbal. Eu vou dar uma dica que esse texto aqui, ele é praticamente todo nesse tempo verbal aqui. Praticamente todo. Tem uma frase só que não é, mas o resto é todo nesse tempo verbal aqui, que é da número 2. Então vai ser bem fácil de achar, tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui ele pede outras orações. Vocês podem colocar mais umas duas, não precisa ser as 3, porque tem 3 linhas, né? 3 frases, não, tá bom, gente? Seguindo. 9. Em quais situações esse tempo verbal deve ser usado? O que você usou para justificar sua resposta na 7, você coloca aqui, tá? Quais situações? Em qual momento que você deve usar? Em qual contexto eu uso? Eu vou usar assim, é porque eu quero? Não, para que eu uso? 10. Escreva as orações do exercício 2 na forma negativa. Aqui, gente, não é exercício 2, não. É do exercício 8, tá? Porque o exercício 2, ele não tem frase, não. Ó. Então, vocês vão pegar no exercício 8, quando vocês copiarem frases que estão naquele, né, no mesmo tempo verbal de conecte seu PlayStation na televisão, vocês vão pegar essas frases e passar para a negativa. Como que você passa essa frase para a negativa? Você vai sempre começar com o don't. Don't significa não, por exemplo. Conecte o cabo HDMI. Aí, para eu falar que não conecte o cabo HDMI. Entendeu? Então, para eu falar que não, eu vou usar o don't. Como é que escreve? D-O-N, vírgula lá em cima, T. De novo, D-O-N, vírgula lá em cima, T. Aí vocês vão pegar as frases, aí eu falei, vocês coloquem duas. Aí você vai passar essas duas para a negativa. É muito fácil você escrever de novo a frase, mas começa a frase com o don't, né? Para falar que não. Em vez de falar, gente, abre o livro. Aí eu vou colocar na negativa. Gente, não abre o livro. É bem tranquilo, né? Vamos para a atividade 2. Leia o texto abaixo. Vamos para mais um texto no mesmo tema, tá? Playing a downloaded game. You can buy and download games and game add-ons from PlayStation Store, the online store for PlayStation Network. Some games have free trial versions for you to try before you buy, and some games are free to play. You play a downloaded game the same way you play a game on a disc. It's possible to start playing a game before the entire game has completely downloaded. The remaining data will be downloaded in the background as you play the game. To download a game, follow these steps. 1. Select PlayStation Store from the content area. 2. Select the content you want to download and then select Add to Cart. 3. Select Proceed to Checkout and then select Confirm Purchase. You must add funds to your wallet to purchase content. For details, see Account Information. 4. Select Download All. Games that you download appear in the content area. When Start appears, you can start the game. The buttons that appear and the required steps vary depending on the type of content. PlayStation Store is available only in certain countries and regions and in certain languages. Also, the types of content and services that are provided vary depending on the country or region of residence. For details, visit the customer support website for your country or region.
To view the progress of downloads, select Notifications from the function screen. You can download some deleted content again. To confirm whether your game is downloadable again, select Library purchased in the content area. You can install games on a USB storage device that's been formatted for use as extended storage. For details, see Using Extended Storage. É um texto grande, né? Vou até beber água aqui. Porque cansa um pouco ficar lendo. E aí agora vou traduzir. Jogando um jogo baixado. Você pode comprar e baixar jogos e expansões de jogos da loja do PlayStation, a loja online deles. Alguns jogos têm versões de teste grátis para você experimentar antes de comprar, e alguns jogos são gratuitos. Você joga um jogo baixado do mesmo jeito que joga um jogo que está no disco, no caso no disco rígido, na memória. É possível começar a jogar antes do jogo estar completamente baixado. Os dados que faltam serão baixados em segundo plano enquanto você joga o jogo. Para baixar um jogo, siga esses passos. 1. Selecione loja do PlayStation na área do conteúdo. 2. Selecione o conteúdo que quer baixar e depois selecione adicionar ao carrinho. 3. Selecione proceder na finalização da compra, depois selecione confirmar compra. Você deve adicionar fundos na sua carteira para comprar o conteúdo. Para detalhes, veja informações da conta. 4. Selecione baixar tudo. Jogos que você baixar aparecem na área de conteúdo. 5. Quando iniciar aparecer, você pode iniciar o jogo. Os botões que aparecem e os passos necessários variam dependendo do tipo de conteúdo. A loja da PlayStation está disponível somente em certos países e regiões e em certos idiomas. Além disso, os tipos de conteúdos e serviços que são disponibilizados variam dependendo do país ou região onde vive. Para detalhes, visite o site de suporte ao consumidor para seu país ou região. Para visualizar o progresso dos downloads, selecione notificações na tela. Você pode baixar conteúdos deletados novamente. Para confirmar se seu jogo pode ser baixado novamente, selecione Biblioteca Comprados na área de conteúdo. Você pode instalar jogos em um dispositivo USB que já foi formatado para uso como extensão de armazenamento. Para detalhes, veja usando extensão de armazenamento, de memória. Pessoal, as palavras do mundo digital estão presentes em vários contextos. Vamos listar algumas palavras e expressões em inglês encontradas no texto e que são utilizadas no mundo dos computadores, smartphones e da internet. Escreva o significado delas tentando entendê-las a partir de seus contextos. Bom, qual é a minha sugestão para vocês? Não procurem primeiro no tradutor. Procurar no tradutor é muito fácil, né? Eu esqueci como é que fala caderno. Vou lá digitar e tal, sai notebook. Você vai fazer o seguinte, vamos quebrar a cabeça um pouco. Quando eu falo quebrar a cabeça, gente, é forçar um pouquinho, não custa nada, né? Todos somos inteligentes. Vocês vão procurar essas palavras aqui no texto e vocês vão traduzir de acordo com a forma como vocês veem aqui, tá? Se você sentir-se inseguro, escute minha tradução novamente, coloque minha tradução para passar. E aí você vai acompanhando no texto, que eu coloquei na ordem certinha, tá? E aí você vai conseguir entender melhor, talvez pescar aí uma tradução durante a minha leitura, ok? É o que eu aconselho a vocês. Aí quando vocês tentarem de todas as formas e chegarem ao ponto em que não dá mais, vocês podem recorrer ao tradutor, tá bom? Responda de acordo com o texto. 1. Quais são as possíveis maneiras de se jogar usando o PlayStation 4? Essa pergunta me deixou um pouco assim, porque quais são as possíveis maneiras de se jogar usando o PlayStation 4? É muito subjetiva, né, essa pergunta, mas aí nós vamos voltar ao texto e nós vamos ver aqui que, no caso, não quer dizer como que se joga, mas sim de que maneiras que você pode ter acesso aos jogos. Temos basicamente duas maneiras de jogar com o PlayStation, tá? Aí vocês vão encontrar no primeiro parágrafo do texto.
2. Quais são os passos para baixar jogos no PlayStation 4? Pessoal, os passos, eles estão todos aqui, tá? Vocês têm que dar uma resumida porque, né, são os steps, desculpa. Os passos são 5 steps, 5 passos. Aí vocês vão resumir com as palavras de vocês, tá? Voltem aí na tradução que eu li para que vocês possam responder. 3. Em qual tempo verbal está conjugado o verbo to select na oração? Select PlayStation Store from the content area. Esse área aqui está em português, está com acento, em inglês não tem acento, mas tudo bem. Então, gente, ó, a tradução dessa frase é: selecione loja do PlayStation da área de conteúdo. Selecione loja do PlayStation da área de conteúdo. Então, selecione, to select, selecionar, select, selecione. Então, não parece que eu estou ordenando para a pessoa, seleciona isso aqui, escolhe isso aqui. Eu já expliquei para vocês o que é presente simples, passado e imperativo. Então, vocês já conseguem responder a essa questão. E eu vou dar mais uma dica, que é a mesma resposta do exercício anterior lá desse texto. Tá bom? É a mesma resposta. Seguindo, pessoal, foi até demais aqui embaixo na atividade. Tá acabando. Número 4. Escreva a oração analisada no exercício anterior na forma negativa. O que eu expliquei? Na forma negativa você tem que pôr não pode colocar só not, tá? Então vocês vão colocar don't. D-O-N, apóstrofo, que é a vírgula lá em cima, T. E escrevam a frase novamente. Então vai ficar: don't select PlayStation Store from the content area. Não selecione a loja do PlayStation. 5. Copie mais 2 orações do texto cujos verbos estão conjugados do mesmo modo, no mesmo tempo verbal identificado na questão 3. Então, a partir do que vocês marcaram, né, como eu falei, trata-se de um comando, trata-se de uma ordem, né? Eu estou falando, ó, faz isso aqui. Então, vocês vão voltar aqui no texto e encontrar mais 2 frases que estão nesse mesmo formato, tá? De ordem. Por fim, gente, é uma questão, atividade 3 é about you, sobre você, são questões pessoais. Number 1. Do you prefer to practice sports or to play games? Você prefere praticar esportes ou jogar videogame? Aí vocês vão responder qual dos dois você prefere, né? Responder em português. 2. What sports do you like and you don't like? Então, de que esportes você gosta e não gosta? 3. Do you spend too much time watching sports on TV or playing games? Você passa muito tempo assistindo esportes na TV ou jogando videogame? 4. When do you watch sports or play games? Every day or only on the weekends? Quando você assiste esportes ou joga videogame? Todos os dias ou somente nos fins de semana? Então, pessoal, fechou a semana 2. Desculpa por ter ficado longo, mas ficou bem detalhado, né? Então, até breve.